Pick it all up and start again. You've got a second chance, you could go home, escape it all, it's just irrelevant. It's just medicine. It's just medicine. You could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating from all the medicine, from all the medicine, from all the medicine. It's just medicine. You could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got. Boa noite, gente. Em alguns momentos a gente vai começar a palestra, tá bom? Só vamos dar alguns minutinhos e a gente já começa. From all the medicine,
Bom, boa noite. Antes de começar a palestra, eu gostaria de dar alguns avisos. Essa palestra é uma parceria com o Instituto Mar, e com essa parceria, nós temos uma novidade, que será 2 meses de assinatura gratuita para a revista Clínica Veterinária. Mais para o final, a Laura irá explicar um pouco qual o motivo dessa doação dessa assinatura, e ela tem a ver sobre a década dos oceanos, como a gente até chegou a explicar no nosso post do Instagram. Essa palestra será gravada, e caso a palestrante envie algum conteúdo, nós iremos enviar para vocês tanto pelo Drive quanto pelo grupo do WhatsApp. Terá emissão de certificado, nós vamos enviar a lista de presença aqui no chat do YouTube e apenas por aqui, e após o encerramento da palestra, esse link ficará no ar por mais 10 minutos. Para ter a assinatura da revista, nós enviaremos também uma lista, que será a lista assinatura, para aqueles que gostariam de receber a revista. Então, vocês podem assinar ambas as listas ou apenas uma delas. Mas lembrando que a lista de presença é para emissão do certificado. Essa palestra, ela está como privada, então, por favor, não compartilhem o link da palestra. Os certificados vão ser colocados no Drive, e assim que todos forem colocados, nós iremos avisar vocês. Os certificados são, às vezes, enviados aos poucos, então, se nós não tivermos avisado sobre os certificados, não achem estranho apenas alguns nomes estarem lá. Bom, nós estamos com a palestrante Laura Hipólito, do Instituto Mar, e eu vou apresentar a palestrante agora, antes de nós darmos início à palestra. Bom, a Laura é bióloga e especialista em conservação e manejo de vertebrados marinhos. Na graduação, foi bolsista CNPq, estudando neurociências e comportamento animal na USP, e também desenvolveu trabalhos com animais bentônicos também na USP. E fez parte da Fondazione Cetacea Adriatic SeaWorld Oltremare, na Itália. Trabalhou junto à ONG Nova Terra, com atenção voltada às ações antrópicas sobre cetáceos. Foi membro do International Marine Animal Trainers Association e da American Cetacean Society e da Whale and Dolphin Conservation Society. Foi bióloga responsável pelo Aquário de São Paulo por 10 anos, trabalhando com o manejo e logística de operações nacionais e internacionais, de mamíferos aquáticos, peixes ósseos, elasmobrânquios, aves marinhas, primatas, carnívoros, chernatras, répteis, anfíbios, monotrematas, quirópteros e carnívoros. Fez parte da diretoria da Sociedade Paulista de Zoológicos e do Shape Brasil, criou o Instituto Aquário de São Paulo, que teve suas ações de educação e conscientização ambiental reconhecidas. Em 2012, foi convidada para ser responsável pelo Comitê de Aquários da ALPSA no Brasil. Em 2015, trabalhou no Instituto Biopesca como coordenadora geral do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, atuando em campo com o encalhe de aves marinhas, cetáceos e tartarugas, oleadas ou não. Hoje, Laura é gerente de operações do Instituto Mar, que realiza atividades voltadas à conservação da biodiversidade marinha. Boa palestra a todos. Laura, eu passo a palavra a você. Oi, Amanda. Que gostoso estar aqui com vocês de novo. É um prazer estar aqui falando para todo mundo do GEAQUA. E quero agradecer realmente a oportunidade. Nós, do Instituto Mar, sempre fomos muito queridos aí por vocês, e isso é muito gratificante. Eu espero que com a palestra de hoje a gente consolide ainda mais a nossa parceria. Tá legal? Eu vou ver se eu não apanho muito, vou colocar a palestra aqui para todo mundo. Vamos lá. Esse é o momento que eu fico mais nervosa,
porque é a hora que eu preciso colocar o primeiro slide. Vamos lá. Amanda, tá me ouvindo bem? Estou sim, Laura. Então, legal, vamos começar. Bom, como eu já disse para vocês, é um prazer grande estar aqui para falar sobre a biologia de cetáceos, né? E suas ameaças de conservação. E nós adoramos, do Instituto Mar, nós adoramos falar sobre conservação da fauna marinha e da biodiversidade envolvida. Antes da gente começar a falar dos cetáceos, eu queria poder falar um pouquinho da nossa história, da equipe técnica do Instituto Mar. Bem, o Instituto Mar é formado por uma equipe técnica de pessoas que têm experiência, digamos, de quase 25 anos na área de reabilitação, manejo, conservação in situ e ex situ de animais marinhos. Eu tomei a liberdade de colocar esse mapa, onde a nossa equipe diretiva conseguiu participar, e está até desatualizado, de um pouco mais do que 30 emergências ambientais, envolvendo acidentes com óleo e outros sem óleo, com grandes incêndios, ao redor do mundo. A nossa equipe também sempre esteve muito envolvida com programas de manejo, reprodução, reabilitação e introdução de espécies, inclusive espécies ameaçadas. Laura, só um minutinho, perdão, interrupção. Você ainda não está usando nenhum slide, certo? Não, já passei, estou no quarto ponto. É que ele ainda, se você está usando, ele não está transmitindo ainda. Ok, e agora? Ainda não apareceu. Tenta colocar no apresentar agora. E colocar Eu vou sair na... daqui de novo. Só um minutinho, gente. No seu tempo, não se preocupe. Ok. Estou colocando de novo os slides, tá? Vocês estão vendo o primeiro slide agora ou não? Ainda não. Não? É só você fazer igual a gente fez no teste. Nós já estamos aqui. Vamos tentar fazer uma outra coisa aqui. Espera aí. Ok, estão vendo a minha tela já ou não? Agora está apresentando. Ok. Está carregando, mas já está indo já. Foi. Foi? Agora foi. Uhum, foi sim. Vamos lá. Mudou de slide ou não? Mudou. Mudou. Então, beleza. Vou falar tudo de novo para o pessoal não perder aí. Desculpa. Imagina, o que é isso? Problemas técnicos acontecem. Vamos lá. Então, eu estava falando para vocês. Vocês estão me vendo ou estão vendo só o slide? A gente só tá com... Pronto, agora foi. Amanda, me dá um retorno para ver como eu continuo. Você está me ouvindo e está vendo um slide? Estou. Está passando tanto o seu slide quanto o seu vídeo. Você pode continuar assim. Então, tá ótimo. Vamos lá. Bom, então, como eu disse para vocês, nós do Instituto Mar adoramos falar sobre conservação de fauna marinha, que é o que nós gostamos de fazer, né? Eu acho que nós só sabemos fazer isso. E antes da gente começar a fazer a nossa palestra falando da biologia, de aspectos de conservação dos cetáceos, eu queria poder falar um pouquinho da nossa história, da equipe técnica que compõe o Instituto Mar.
Bom, a equipe técnica do Instituto é composta por profissionais da área de manejo e reabilitação de fauna, oleado ou não, e manejo de conservação de espécies que estão em cativeiro ou em vida livre. Só para eu não atropelar de novo, estão vendo um slide com mapa? Sim, tá indo direitinho. Maravilha. Bom, eu tomei a liberdade de colocar, então, esse mapa global que mostra a atuação da equipe diretiva do Instituto em mais de 30 emergências ambientais envolvendo derramamentos de óleo e, em alguns casos, não. Um caso ou outro de incêndios, tá? Grandes incêndios. A equipe técnica também do Instituto Mar sempre esteve envolvida com programas de manejo, reprodução, reabilitação e reintrodução de espécies ameaçadas ou não. Um outro braço do Instituto Mar, e é o nosso maior foco hoje, são os programas de educação, com o objetivo de sensibilizar a população e desenvolver a consciência ambiental nessas pessoas, tá? Para vocês acompanharem um pouquinho desses programas, vocês podem achar a gente no Instagram, né? Para vocês acompanharem aí o nosso dia a dia. Outros feitos voltados para a educação do Instituto, um dos que é o nosso maior orgulho foi o 4º Congresso Latino-Americano de Reabilitação de Fauna Marinha, realizado em 2018. As campanhas que a gente costuma fazer, e vocês vão acompanhar a gente constantemente nas redes sociais. O Dia Mundial de Limpeza, que a gente costuma promover sempre. Inclusive, a nossa presidente, ela é embaixadora do World Cleanup Day na América do Sul, né? Esse aqui foi um último encontro no Panamá. Enfim, é isso. Essa é a equipe do Instituto Mar. E vamos falar, então, um pouquinho do objetivo da palestra, que é a conservação e biologia de cetáceos. Bem, basicamente, essa palestra está dividida em 2 tópicos, tá? Um falando de cetáceos, de evolução, adaptação, anatomia, fisiologia, enfim. Nós vamos acabar perdendo bastante tempo nisso e, infelizmente, vai ser só uma pincelada, né? Porque a gente tem muita coisa para falar desses animais. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente pode falar sobre comportamento, mas aí um bom tempo também de palestra só para falar sobre o comportamento desses animais. E a segunda parte da palestra, alguns aspectos que colocam em risco a conservação desses animais no seu meio. Bem, quando a gente está falando em cetáceos, a gente está falando de baleias, de golfinhos, de marsopas, de porpoises, enfim. A gente está falando de cerca de 88 espécies. Isso varia, né? Tem alguns autores que consideram aí 89, outros 86, outros 87, mas em torno de 88 espécies descritas. Bem, vocês vão ver que durante a palestra eu vou conseguir colocar algumas espécies que não são usuais, que não são comuns no dia a dia de vocês, e esse é o objetivo. Por que isso? Para vocês terem ideia da variedade e da diversidade que essa infraordem acaba ocupando, tá? Então, aqui eu tomei a liberdade de colocar algumas fotos de baleias bicudas, né? Dos lisodelfis, que são, até hoje, para mim, são de brinquedo, parece que não existe esse tipo de golfinho. Os narvais, a bullhead whale, quem me conhece sabe que é uma das minhas grandes paixões, a bullhead whale. Enfim, a intenção é essa, conseguir mostrar para vocês o que tem de diferente, o que não é comum no dia a dia de vocês, falando em cetáceos. Basicamente, são divididos em 3 subordens, os misticetos, os odontocetos e os arqueocetos. Os arqueocetos são animais já extintos, então nós vamos abordar aspectos dos misticetos e odontocetos nessa palestra. Bem, os cetáceos simplesmente, eles não surgiram na água, né? Eles são animais que têm origem de um animal terrestre. Inicialmente acreditava-se que os mesoquinídeos que deram origem a esses animais, né? Eram carnívoros, eles eram próximos a artiodáctilos. E hoje em dia, com técnicas mais modernas de genética, de biologia molecular, a gente sabe que a origem desses animais é proveniente, provavelmente, dos artiodáctilos, que são os hipopótamos de hoje, a família dos camelos, né? E eu estou falando de uma evolução
de 50 milhões de anos atrás, alguns autores 55 milhões de anos atrás. Essa evolução contempla o quê? Esse animal, a competição por alimento na Terra estava grande, ele começa a se adaptar e a se alimentar na água, ele encontrou dessa forma, uma forma mais tranquila e menos competitiva para ter sucesso. Então, essas são fotos clássicas, né, da origem, da migração do orifício respiratório para o topo da cabeça, né? Então, aqui o Paxetus, né, um fóssil extremamente antigo. Notem que, antigamente, a abertura do orifício nasal era na região próxima à frente do rostro. Quando a gente fala em cetáceos, essa região aqui ela é chamada de rostro, tá? Então, ela migra, né, os animais que se davam melhor, que precisavam subir menos a cabeça para respirar, eram que se davam bem, e aí, evolutivamente, esse orifício respiratório vai migrando até chegar nos cetáceos dos dias atuais, onde o orifício respiratório está no topo da cabeça. Apenas para ilustrar, então, a migração desses animais terrestres para o ambiente aquático, tá? Bem, vamos falar, então, dos misticetos, que são as grandes baleias. Quando eu falo em grandes baleias, eu estou falando disso. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer todas as baleias que eu gostaria. Eu vi poucas baleias. Mas a oportunidade que eu tenho de imaginar a robustez e o tamanho desse animal é geralmente essa, uma cena do meu dia a dia, do meu cotidiano, onde eu consigo me deparar com carros desse tamanho, onde eu tenho esse tipo de comprimento, né? Então, eu passo do lado simplesmente imaginando, poxa vida, eu estou chegando, passando o tamanho de uma jubarte, chegando próximo a uma baleia fin, e é bem por aí que eu me espelho para ter ideia da robustez do tamanho do animal desse porte. Outro slide comparativo, vocês terem ideia, a comparação de um ônibus com uma baleia cinza e uma baleia azul. Quando eu falo uma baleia azul, eu estou falando de um misticeto, então aquela grande baleia, e o animal é o maior animal que já viveu até hoje, né, em tamanho e em peso. O animal pode atingir até 36,6 metros, né, e chegar até quase 150 toneladas, é muita coisa. Bom, outra característica dos misticetos é a abertura do orifício respiratório, são duas aberturas. Vocês podem notar aqui no topinho da cabecinha duas aberturas, tá? E também a ausência de dentes. Essas grandes baleias, os misticetos, no local dos dentes, eles têm, saindo da maxila superior, barbatanas, muitos autores chamam de balins também. Essas placas córneas, elas saem da parte de cima da mandíbula, e elas têm um papel extremamente importante na alimentação. É justamente aqui que ficam retidos o crio, alguns peixes, que esses animais se alimentam. Vocês podem notar também que essas barbatanas, elas variam de acordo com a cor e tamanho, né? E em número também, né? Existem baleias que de cada lado tem cerca de 200, 300 balins, e outras em número menor, 100, 140. Essa foto aqui para ilustrar para vocês, né? Uma baleia franca, e a quantidade de balins, né, saindo da maxila superior. Eu fiz questão de usar essa foto para mostrar as pessoas do lado dessa réplica de baleia em tamanho natural. Então, esses balins, quer dizer, essas barbatanas, que estão aqui, uma colocada individualmente, de diferentes baleias, elas podem variar em tamanho também. A gente tem as baleias francas, né? Elas têm balins gigantescos, né? Podem ultrapassar até 3 metros. E eu diria que até mais. As bullhead whales, elas têm balins que existem autores brigando em registrá-los com 5 metros de comprimento. É muita coisa, né? Dá para ter ideia do tamanho da cabeça de uma grande baleia, assim. Outras características desses misticetos, que são as grandes baleias, que não têm dentes, têm barbatanas no local dos dentes, tem duas aberturas do orifício respiratório, o crânio é simétrico, né, desses animais, temos cerca de 14 espécies, as fêmeas são maiores que os machos,
Eles utilizam som para se comunicar e para percepção do ambiente, e são animais tipicamente migratórios. Aqui alguns exemplos de grandes baleias e algumas características. Nós temos uma baleia fina, uma baleia azul, uma baleia de Braide, que ela é facilmente identificada por 3 quilhas no topo da cabeça, né? A baleia mink, que nós temos algumas variações, mas normalmente você vai acabar encontrando nas nadadeiras peitorais dessa baleia uma mancha branca, às vezes até uma faixa branca, né? A baleia jubarte, a baleia cinza, as bullhead whales, enfim, a baleia franca, uma baleia azul. Ok, então agora nós estamos saindo das grandes baleias. Eu espero que vocês tenham entendido. No final da palestra, eu vou acabar tirando algumas dúvidas, vou deixar um e-mail para a gente poder discutir conteúdo, se alguém quiser se aprofundar mais, tá? Bem, os odontocetos, eu estou falando em cerca de 74 espécies, tá? Já são animais com dentes, né, os odontocetos. A maioria desses animais apresentam uma odontia, com exceção dos botos, né, do boto vermelho, o boto cor-de-rosa, sobre as eninhas que ocupam aí a bacia amazônica, tá? Nesse caso, na maioria das vezes, o macho é maior que as fêmeas nos odontocetos, com exceção das baleias bicudas e da toninha, que nós vamos falar daqui a pouco. E, na maioria das vezes, os odontocetos englobam os golfinhos, que vocês conhecem, as baleias bicudas, mas tem uma grande baleia, que é um odontoceto, que é a cachalote. Então, de todas aquelas grandes baleias que vocês conhecem, que sempre ouviu falar, a cachalote é a única que pertence ao grupo dos odontocetos, tá? A gente vai falar sobre a cachalote mais para frente. É um animal que tem características extremamente especiais, mas já vou adiantar aqui para vocês. Olha a presença de dentes na mandíbula desse animal. Esses dentes aparecem apenas na mandíbula, e quando ele é um recém-nascido, ele é pequeno, ele ainda tem dentículos vestigiais aqui no céu da boca. Bom, então os odontocetos possuem dentes e tem apenas uma única abertura no topo da cabeça, que é o seu orifício respiratório. No caso deles, o crânio é assimétrico, então sempre que você tem a possibilidade de chegar num crânio do animal desse, a assimetria é uma característica, tá? Bem, falando em odontocetos, nós estamos falando de elaboradíssimos sistemas sociais, elaboradíssimos comportamentos, e, como eu já disse no começo, talvez seja um tema para uma outra palestra, para um outro curso. É extremamente delicioso estudar e falar sobre os odontocetos. Vou citar um caso de odontoceto, a baleia orca, por exemplo, onde você encontra uma sociedade riquíssima, né? Um grupo dessas orcas, por exemplo, tem a dominância matriarcal, assim como no caso das belugas, tem indivíduos na menopausa, comprovadamente na menopausa, são animais que têm hábito de corte, de velar até os mortos, um complexo sistema de sinalização, e o mais interessante é o comportamento aprendido. Então, quando eu falo em comunicação desses animais, eu não estou falando só na emissão de sinais, de palavras, mas estou falando também em comportamento corpóreo, tá? A exposição do comportamento do corpo na água também é utilizada e muito para a sinalização desse animal. Então, o exemplo aqui é um golfinho rotador, como ele cai na água, ele está indicando determinada situação para o seu grupo. Aqui é um boto vermelho, onde ele está apresentando comportamento de corte. E, gente, é péssimo falar para um vídeo. Eu queria poder falar olhando para a carinha de vocês, mas vou ver se eu consigo aí ter sucesso falando direto aí para o vídeo. Esse comportamento de corte é muito interessante, então, no boto vermelho. Então, ele pega as plantas marinhas, as plantas aquáticas, né, as algas, e chacoalha para chamar a atenção da fêmea. E falando em comportamento aprendido, esse comportamento ele não é só aprendido no seu grupo, né? Ele também é aprendido em uma série de outras situações. Esse é um caso que é delicioso, que são os botos que acabam interagindo com os pescadores, tá? E essa pesca, ela é colaborativa.
Então, os golfinhos saltam, indicando para os pescadores na cidade de Laguna, tá? Que os peixes estão chegando, então eles abrem a rede, captam os peixes, e os golfinhos também conseguem se alimentar com facilidade. Quando a gente fala em comportamento dos odontocetos também, a gente está falando de um repertório fantástico de sons, que vai variar por espécie e até por dialetos dessa espécie. Existem trabalhos riquíssimos, claro, hoje tem tecnologias muito maiores, mas na década de 70, onde um pesquisador, o John Seeley Lee, que foi considerado um doido para muita gente durante muitos anos, trabalhou com o som desses animais, inclusive com a aprendizagem e reprodução do som desses animais, né? Vamos lá. Bom, uma outra característica extremamente especial dos odontocetos, né, os golfinhos que têm dentes, é a ecolocalização. Então, como funciona isso, né? Para esse animal se localizar no meio ambiente, além de enxergar, ele utiliza a ecolocalização, que nada mais é do que a emissão de um som que passa pelos seus sacos aéreos, é refletido pelo melão, é amplificado pelo melão para o ambiente aquático. Esse som, ele esbarra no objeto, seja ele um grupo de peixes ou algum obstáculo, e ele retorna a esse golfinho, no caso, e esse som, esse eco do som é captado pela gordura, né, que é presente na maxila, né, na mandíbula desse animal, e conduzido ao ouvido interno. Então, o retorno desse som traz as informações do que tem à frente desse animal, né. Isso é possível e é um comportamento extremamente eficaz, porque o som ele se dissipa ou se propaga quase 5 vezes mais rápido na água do que no ar. Então, esse retorno, ele é praticamente imediato, tá? Para esse odontoceto. Bem, então, aqui também coloquei algumas fotos de odontocetos não convencionais, né? Então, aqui as focenas, o pessoal chama de marsopas, de porpoises, onde a característica desses golfinhos é não ter o rosto tão destacado, né, tão afilado, as belugas que vocês conhecem, o boto de óculos, que é um animal extremamente comum no sul do Brasil, extremamente maluco no meu ponto de vista, né? Aqui a gente sabe que é um macho, a característica, há um dimorfismo sexual nessa espécie, onde a nadadeira dele dorsal é bem maior nos machos do que na fêmea, né? Então, o cefalorrinchos, a vaquita, a franciscana, são 2 animais extremamente importantes na palestra de hoje. Eu estou falando na vaquita, que é o menor golfinho que tem, e que, na verdade, que não tem, né? Esse animal, nós vimos esse animal se extinguir na nossa frente. Eu acredito que hoje, a minha literatura não está tão atualizada, mas eu acho que a gente deve ter 9 indivíduos desse animal. Ele foi extremamente ameaçado, né? Está considerado praticamente extinto. Não tem variabilidade genética mais para esse animal, pelo bycatch, que nós vamos falar no final, tá? Então, isso aqui aconteceu no México, né, na Baja Califórnia, e nós conseguimos acabar com esse animal, e estamos indo para o mesmo caminho hoje com as pontopórias, né, ou conhecidas popularmente como franciscanas, ou como toninhas, né, bastante conhecida como toninhas, e que estão indo exatamente para o mesmo caminho. Golfinho comum, os agenorrinchos, golfinho pintado, golfinho de Down, as cachalotes de novo aqui, uma cachalote pigmeu. Então, além daquela cachalote que você já viu gigantesca, nós temos uma cachalote anão e um tipo de cachalote que é o cachalote pigmeu, mas que tem tantas curiosidades quanto a cachalote em si, né? E também é uma aula só sobre cachalotes. É um bicho bem gostoso para se trabalhar. Outros odontocetos não convencionais, uma orcaela, as baleias pilotos, o boto cinza, né, que vive em ambiente nos rios da Amazônia, né? Boto não, boto, né? O pessoal já nós chamamos de sotalha, né? O boto vermelho, o platanista, que são animais que estão presentes na Índia, tá? Extremamente ameaçados também. As baleias bicudas, que são animais extremamente diferentes, pouquíssimas pessoas conhecem essas baleias, mas já destaco
uma atenção especial nesse caso, que é a presença de 1 ou 2 dentinhos, dá para dar uma olhadinha nos dentinhos delas, olha, aqui na frente. Existe uma baleia que tem praticamente todos os dentinhos na boca, mas é uma só dessas espécies, tá? As baleias bicudas são animais que vivem em grandes profundidades, são animais de grande porte, pouquíssimo estudadas, né? E eu digo que essas baleias bicudas, esses odontocetos, são os bichos, um dos bichos mais malucos que a gente conhece também. Fiz questão de fazer um slide só sobre essa baleia bicuda, que é o mesoplodon, um tipo de mesoplodon, onde vocês podem perceber que aqueles 2 dentinhos, eles crescem, né, até chegar a fechar aí o rosto do animal, né? Extremamente interessante a presença desses dentes. Existe uma vantagem, né? Com esse rosto fechado, sem uma grande abertura, ele consegue chupar, como se fosse um canudo, o seu alimento para dentro da boca. Bem, falando em odontocetos, vamos falar da cachalote, então, onde a gente tem uma série de curiosidades a serem descritas. É um animal que chega aí a 1.500 metros, até quase 2.000 metros de profundidade. Permanece períodos prolongadíssimos. Mas, como que esse animal consegue isso, né? Quanto mais profundo, mais difícil se manter nessa profundidade. A água é mais concentrada, mais densa. Como é que você faz para chegar, o esforço de natação para chegar a uma profundidade dessa e para se manter nessa profundidade? Ela chega nessa profundidade porque ela precisa se alimentar. O que ela faz? O que propicia esse animal a permanecer mais de 1 hora em mais de 1.000 metros de profundidade? Esse órgão aqui, olha, o espermacete. Então, na maioria dos odontocetos, a gente encontra uma bolsa, que é uma bolsa de gordura na frente da cabeça, chamada de melão, que vocês já viram que ela é responsável por amplificar esse som para ecolocalização. Nas cachalotes, elas possuem esse órgão chamado espermacete, que é um órgão que contém uma grande quantidade do espermacete, que parece uma cera viscosa. Esse animal, essa cera, né, esse óleo, ele tem a capacidade de se condensar em temperaturas mais baixas. Então, isso funciona como uma espécie de lastro para esses animais, tá? Tem uma série de teorias falando sobre o espermacete, mas essa é a teoria mais aceita, tá? E aí a grande curiosidade desse bicho. Bom, os narvais também, a gente tá falando de bicho maluco, eu sou suspeita para dizer, mas, enfim, eu acho que dispensa comentários, né? Esses animais têm 2 incisivos que ficam dispostos em espirais e se projetam para fora do crânio desse animal, né? Em alguns casos, eles têm ele é chamado de tusk, né? Em alguns casos, esses animais têm double tusk, né? São raros, mas existem, tá? Não, algumas fêmeas também apresentam a projeção desses dentes incisivos para fora, outras não, né? É extremamente comum você encontrar um grupo com as fêmeas aqui e machos, né? Mas podem acontecer casos com o tusk, que presente também nas fêmeas. Se especulou durante muito tempo o porquê desse dente, né? Desse tusk projetado. Se especulou que era para briga hierárquica entre machos, para quebrar gelo. Estudos assim que foram do ano 2000, que me chamaram muita atenção, no início do ano 2000, tá vendo? Eu tô ficando velha lá, tô falando já dos anos 2000. E nesses estudos, eles conseguiram fazer uma histologia de todo esse osso aí, e perceberam que existia uma série de canais que eram responsáveis por conseguir diferenciar diferentes tipos de substâncias e concentrações de sal e outros compostos na água salgada, funcionando também para um direcionamento desse animal. Recentemente, com a chegada dos drones, que eu amo drones, né, porque a gente consegue ver tudo que a gente não conseguia ver das baleias antes, a gente consegue ver esse animal utilizando o tusk para bater no peixe, enfim, ficar mais fácil se alimentar, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, da anatomia desses animais, da adaptação desse animal para o ambiente aquático, o que esse mamífero teve que sofrer, que tipo de alteração e adaptação que ele teve que sofrer para poder viver num ambiente aquático, né? Então, a primeira delas, que é fácil de se notar, o formato do corpo passa a ser fusiforme,
ele perde pelos, esse animal, e acaba acontecendo a invaginação de alguns órgãos e a perda de outros, como é o caso das pernas, né? E os órgãos sexuais, mamas, pênis, são invaginados. Acabam ocorrendo o desenvolvimento das nadadeiras, né? A nadadeira dorsal, a nadadeira caudal e as nadadeiras peitorais, tá? Uma outra coisa extremamente interessante para a vida no ambiente aquático é um sistema que é presente em alguns mamíferos aquáticos, que chama Rhetia mirabilia, que é um sistema de contracorrente do fluxo sanguíneo nesses animais. É extremamente interessante e as regiões das nadadeiras são extremamente ricas irrigadas com essas veias, né, e com essa artéria, onde é possível o animal conseguir trocar calor, né? Então, passa o sangue quente, o sangue mais frio nas veias laterais, controlando a temperatura corpórea desses animais, que fica em torno de 36, 37, 38 graus, né? Bom, vocês podem perceber que a anatomia interna desses animais é extremamente semelhante aos mamíferos terrestres, né? E vale a pena aí um destaque que é muito utilizado para comprovação de que esse animal é um quadrúpede, né? E que são a cintura pélvica vestigial encontrada aí, né, nos cetáceos até os dias de hoje. Também os ossinhos do metacarpo, né, do tarso, presentes na nadadeira peitoral, como se fossem as mãozinhas desse antigo mamífero terrestre. Outras adaptações para o ambiente aquático também é a posição dos olhos e a sua audição. Eu sempre gosto de destacar essa fotinho, porque a gente consegue ver o ouvido externo desse animal, tá vendo? É só um pontinho, como se fosse um furinho de uma agulha, você encontra facilmente o ouvido desses animais, tá? Outra coisa extremamente interessante é a gente falar de alguns animais que vivem em águas mais turvas, em rios. Os golfinhos de rios têm um olho pouco menos desenvolvido, bem menorzinho, e o melão mais destacado, né? Por quê? Porque como esse rio é turvo, a visão dele não precisa ser muito eficiente, mas a ecolocalização dele precisa ser muito boa, para que ele consiga descobrir o que está à frente dele através da emissão desse som e a captação dele de novo. O sistema renal também é uma coisa bastante particular e interessante nos cetáceos. O rim deles, por viver em ambiente concentrações altas, precisa ser extremamente eficiente. Então, eles têm, o rim deles é formado por mini rins, que são esses rinículos, tá vendo? Ó? Cada um desses é um rinículo, que torna aí a concentração interna do seu corpo adequada para um mamífero. É um órgão extremamente interessante para quem gosta de trabalhar com esses animais, uma anatomia interna. Bom, claro que o destaque é a camada de gordura que reveste tanto os golfinhos como as grandes baleias, né? As grandes baleias, principalmente. Esse animal, esse mamífero terrestre, então, ele vai para a água, ele precisa, ele pode aumentar o seu tamanho em proporções grandes, os animais maiores vão ter sucesso, porque ele pesa menos na água, né? Então, da mesma forma, ele vai precisar ter uma espécie de isolante para poder manter todo esse corpo grande dentro da água, manter a sua temperatura também, e também reserva de energia. Ele precisa de tempo para buscar comida, e então ele tem uma reserva de energia de pronto uso. Tem baleias que têm essa camada de gordura violentíssima. No caso das moorhead whales também, se eu não me engano, elas têm cerca de 70, pode chegar até ter 70 centímetros de gordura. É muita gordura, né, gente? Uma outra coisa interessante são os mamíferos, eles ainda possuem alguns pelos vestigiais, geralmente é nessa região do rosto onde você encontra esses pelos, né? Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas em cada furinho desse aqui, destaca a região com esses pelinhos, né? Bem comum isso nos odontocetos, né? Existem pelos também nos misticetos, nas grandes baleias, mas essa característica pequenininha, bem no rosto, está presente nos odontocetos. Outra adaptação, quando você tiver a oportunidade de poder fazer uma necro nesses animais, de chegar até no esqueleto, são os discos intervertebrais, né?
que estão entre as vértebras, e também as vértebras cervicais, que elas são fundidas, com exceção do boto, né? O boto, ele precisa, por ele habitar os igapós, né, os igarapés, ele precisa virar o pescoço, né? Então, essas vértebras não são fundidas. Mas os cetáceos, não. O restante dos outros cetáceos, essa vértebra cervical, o conjunto de vértebras são fundidas. Bem, aí está o típico slide que todo mundo conhece, né? O tamanho do cérebro de um macaco, de um humano, de um golfinho. Mas o que eu quero discorrer sobre esse slide não é em relação ao tamanho, e sim em relação ao grau de encefalização desses animais, né? Então, dá para comparar essas vilosidades ou invaginações, eu não sei o nome desses sulcos corretamente, mas a gente consegue notar nitidamente a grande quantidade ao comparar com o cérebro humano, né? Esses animais têm o cérebro em tamanho também extremamente significativo. Enquanto eu tenho o cérebro humano pesando 1,6 quilos, né? Eu tenho orcas que chegam até 6 quilos. Embora o tamanho não esteja extremamente relacionado com a inteligência, né? O que a gente conhece como inteligência? Inteligência é a capacidade de você resolver o problema. E é o que esses animais têm embaixo d'água. Problemas a serem resolvidos constantemente. Um outro destaque que eu adoro falar, e é um motivo também para um outro curso, é falar sobre o sistema paralímbico desses animais, o lobo paralímpico, né? Ele é presente apenas nesses animais, tá? O que é interessante destacar, e o motivo da minha curiosidade pessoal, é que esse lobo paralímpico está extremamente ligado a emoções. Então, esse é um assunto realmente para um outro dia, porque daí nós vamos falar sobre a conexão, essa energia orgânica, essa conexão orgânica que todo mundo tem quando bate um olho num golfinho, numa orca, numa baleia, né? Então, é um assunto bastante interessante a ser desenvolvido, essa conexão, essa quantidade de emoções em animais socialmente, com a sociedade extremamente complexa, como são os homotocetos. Bem, outra adaptação ao ambiente aquático foi a respiração, o oxigênio. Como é que eu vou aguentar tanto tempo embaixo d'água, né? Então, esses animais se deram bem por terem uma série de situações, adaptações fisiológicas. Uma delas é a quantidade de oxigênio que eles trocam no pulmão. Eles conseguem chegar a trocar até 90% do oxigênio numa respiração. Um volume violentíssimo comparado a nós. Se eu não me engano, nós trocamos apenas 20% do oxigênio. Eles têm muito mais alvéolos nos pulmões do que a gente, né? A quantidade de mioglobina, que é a proteína que armazena o oxigênio, nos músculos desses animais é extremamente grande. Inclusive, quando você tem a oportunidade de ver um pedaço de carne desses animais, ele é extremamente corvinho, é um vermelho muito escuro, justamente devido à presença da mioglobina. E a quantidade de mioglobina também ela é violenta. A proteína de captação de oxigênios aí do sangue, né, das hemácias desses animais é bastante grande para poder estocar mais oxigênio. Então, são um conjunto de coisas que deixam esses mergulhos eficientes, que dão tranquilidade a esse animal permanecer tempos maiores embaixo d'água. E, claro, também, aquele sistema que é conhecido em muitos animais, não só eles, de abastecer órgãos vitais de acordo com uma necessidade especial, né? Bem, quando a gente vai falar em reprodução, tem uma série de curiosidades, mas basicamente eu não tenho como falar no geral, porque de acordo com a espécie e do sexo desse animal, a maturidade sexual pode ser 5, 10, 7, 13 anos, vai variar de acordo com o sexo e de acordo com a espécie. Mas apenas para que vocês tenham em mente o dimorfismo desse animal, quando a gente está falando em fêmeas, a gente tem abertura genital das fêmeas, lateralmente nós temos as glândulas mamárias, e o ânus é próximo aqui à vagina. Nos machos, não. No macho, a gente tem a abertura do pênis e o ânus, ele é extremamente destacado, essa abertura, tá? Aqui, para ilustrar bem, então, a abertura urogenital das fêmeas e o ânus,
e as glândulas mamárias, tá? Eventualmente, uma espécie ou outra, um indivíduo ou outro, tem mais de uma glândulazinha, tá? Então, aqui, mais de uma. E aqui o macho, então, você nota a abertura urogenital e o ânus. A cópula desses animais. Aqui é um pênis de orca, né? É um pênis bastante grande, mas esse animal precisa ter essa estrutura para também justamente ajudar durante a cópula a manutenção, né? Do pênis dentro e ter a facilidade de finalizar essa cópula. Esse aqui é a extração de esperma dessas orcas que, em cativeiro, mas é um assunto também para uma outra palestra que envolve muitos assuntos. Eu adoro esse slide porque a gente consegue ver, foi a primeira vez que eu vi, e isso me chocou bastante. É uma fêmea, está próxima da luz, a gente consegue notar a região abdominal dela extremamente distendida, né? A abertura urogenital também bem aberta, né? E é uma foto que eu gosto bastante. E para quem estuda o comportamento desses animais em ambiente natural, uma foto que foi extremamente feliz. Eles sabiam que estava para nascer aí um filhotão, né? Por esses dias. O período de gestação varia também de acordo com as espécies, né? Tem espécies de cetáceos que levam 10, 12, 17 meses de gestação. Na maioria das vezes, esses animais nascem pela nadadeira caudal, tá? Isso é uma facilidade, porque se houver algum problema durante o parto, esse animal não morre afogado, tá? Então, mas é muito comum também ter animais que nascem aí pela cabeça. Esse é o nascimento de um golfinho em cativeiro, a gente consegue ver bem a saída da nadadeira caudal, do filhote, rompendo aí o cordão umbilical e a mãe com o filhotinho. Bem, eu destaquei essa foto porque a gente vai falar da amamentação desses animais, então eu queria que vocês dessem uma olhadinha na língua desse filhotinho. Ela tem essa quantidade grande de filamentos, vilosidades, eu não sei o nome correto, que eu posso chamar, mas que facilita também a adesão dessa linguinha, né, e ela se segurar para mamar, tá? Então, tá aqui o filhotinho, ele estimula a mãe, ele bate na mãe, e a mãe acaba jorrando o leitinho, e ele com a linguinha envolve a glândula mamária e vai mamando, tá? E qual que é o período de amamentação desses animais? Varia também de acordo com a espécie, na maioria das vezes são 12 meses, há alguns casos de descrição de 27 meses de amamentação, então mais de 2 anos, e outras espécies que têm algumas publicações de animais chegando aí a uma idade significativa, ainda buscando a fêmea para mamar, né? É o caso das orcas, isso, claro, né, gente? Então, quando a gente fala em orca, estamos falando de um bicho à parte dos cetáceos, né? Mas também é papo para um outro dia. Falando sobre alimentação, eu vou falar, então, primeiro dos misticetos, né? Basicamente, tem uma série de formas de alimentação desses misticetos, eles se adaptam de acordo com o local, mas, basicamente, de acordo com a anatomia desse animal, essa alimentação está dividida em três formas. Então, a primeira forma mais comum, com as baleias que possuem as pregas ventrais, né? Então, essas pregas ventrais possibilitam que uma expansão da cavidade, do pescoço delas, digamos assim, né? E quando ela abre a boca, entra água, com as pregas ventrais tem um maior volume de tecido, então entra mais água. Elas fecham a boca e jogam para fora a água, restando nas barbatanas o alimento que foi selecionado, uma espécie de filtro, tá? Os outros dois tipos de alimentação extremamente comuns são os das baleias francas, por exemplo, onde elas costumam nadar com a boca aberta, onde vai passando a água pelas barbatanas, e essa água vai saindo pelas laterais, e aqui vai ficar retido o alimento dela. E também nas baleias cinzas, são baleias um pouco menores, mas que vocês viram naqueles primeiros slides que ela tinha
inclusive as barbatanas bem pequenas, né? Elas têm um hábito bastante especial, interessante, de cavocar o fundo para levantar aí alguns crustáceos, moluscos para a sua alimentação. Mesmo tendo a variação dessas 3 tipos de alimentação, a gente tem alguns hábitos, algumas adoções de medidas para ter sucesso na pescaria, e eu não poderia deixar de falar de algumas populações de jubarte, né? Elas costumam, quando elas localizam o cardume, elas costumam ir lá para baixo e fazer uma rede de bolhas de água. Esse cardume se sente preso nessa rede e elas saem lá de baixo em direção ao cardume e acabam engolfando a água e tendo uma pescaria com sucesso, né? Então, dá para notá-las aqui embaixo, soltando as bolhas de ar. Esse cardume fica preso e quando elas chegam à superfície de boca aberta, dá para ter uma olhada na expansão dessas pregas ventrais, ó, com volume de água dentro, né? Bom, dá para ter também noção do tamanho dessas baleias, comparando esse barquinho aqui do lado. Nos odontocetos, então, se nos misticetos a gente tem uma variedade de alimentação e uma série de curiosidades, nos odontocetos o negócio extrapola, né? Lembra, a gente falando daquele repertório social e de comunicação extremamente especial? Então, aqui, uma adoção, golfinhos comuns adotando uma forma de cercar esse cardume e fica mais fácil pescar, né? Aqui, aquele caso que nós já falamos na região de Laguna, que é a interação com os pescadores. Então, alguns golfinhos, além desses da região de Laguna e distribuídos em todo o mundo, adotam alguns comportamentos, até de natação extremamente costeira, à margem da água, inclusive para tentar cercar esse cardume, tentar encalhar esse cardume próximo à areia, e quando está chegando bem perto, eles jogam esse cardume ou essa água para fora da areia da praia, e eles conseguem pegar esses peixes saltando no ar, né? Então, de acordo com a população e de acordo com o local, eles vão adotando uma forma muito especial para se alimentar. E como eu não fiquei feliz hoje de manhã, hoje pela manhã eu recebi da querida Cíntia um PDF desse livro que acabou de sair fresquinho, né, que fala aí do conhecimento tradicional de pescadores, um comportamento extremamente importante, com informações, considerações extremamente importantes para quem gosta de trabalhar com o comportamento desses animais, né. Então, eu já bati os olhos nele, gostei bastante, com certeza vou devorar esse livro qualquer noite deles, tá? Uma publicação que acabou de sair. Bem, então também continuando falando sobre alimentação, chegamos nas orcas, que também, de acordo com o grupo, com a sua localização, com o seu tipo, ela tem uma forma extremamente variável de se alimentar. Existem orcas que comem mamíferos marinhos, existem orcas que se alimentam de populações de orcas que só se alimentam de raias, populações de orcas que comem exclusivamente salmão, população de orcas oportunistas. Lembre-se, isso é um comportamento aprendido. Eu estou destacando nesse slide um grupo de orcas que está na Península Valdez e tem o hábito de encalhar, ela sai para fora d'água, ela encalha para pegar os filhotes de leões marinhos. Esse comportamento é exclusivo das baleias dessa região, né? Existem uma série de outras orcas em outras regiões que se alimentam, na Islândia, por exemplo, que se alimentam também de mamíferos marinhos, né? Para exemplificar, eu acabei colocando essa fotinho, esse slide, para mostrar para vocês que nós temos basicamente aí 4 tipos de orca, né? 2 bastante conhecidas na região antártica, né? A orca tipo C e a orca tipo B, e uma extremamente característica na região do Chile, no finalzinho, na pontinha da América do Sul, que é a orca tipo D. Se conhece muito pouco sobre essa população, né? Mas a gente consegue ver nitidamente 3 dimorfismos bastante interessantes dessa população de orcas,
que é essa mancha que fica atrás dos olhos, bem pequenininha, né? A cabeça, ela é mais arredondada do que nas outras orcas, ela geralmente tem um tamanho menor do que os outros tipos de orca, né? E a nadadeira dorsal, ela é mais afiladinha. Bom, vocês viram que a gente está falando de cetáceos, a gente está falando de misticetos, odontocetos, nós estamos falando de uma variedade gigante de especificidades. Não vai dar para a gente abordar tudo isso aqui hoje, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente a quantidade de especificidades que eu estou jogando para vocês, sem me aprofundar em cada caso, né? Vocês viram também que eu não coloquei fotos de espécies símbolos aqui. Tem um golfinho turso, eu fiz um golfinho nariz de garrafa ou outro, uma fotinho de orca ou outra, mas o que eu quis mostrar nesses slides para vocês foi realmente a diversidade de formas, a quantidade de animais que não são comuns para as pessoas conhecerem desses animais, né? E, poxa vida, o tempo de vida desses animais, né? Normalmente, esses cetáceos costumam viver cerca de 25 até 215 anos, de acordo com a espécie, né? 215 anos, de novo, eu ressalto a minha grande paixão, a Bullhead Whale, né? Que, enfim, está aí, tem baleia viva aí de 1800, para vocês terem ideia, né? E uma população também bastante ameaçada. Como é que eu meço a idade desses animais? De acordo com a espécie, claro, na maioria dos odontocetos, através da maioria não, acho que em todos os odontocetos, através da camada de dentina, e em alguns animais, através das lentes do olho, eu não sei o nome dessa estrutura correta, e também pelo ouvido interno, tá? Pelo ossinho do ouvido interno, das grandes baleias. Bem, essa foi a pincelada que eu dei para vocês sobre os cetáceos, e agora eu quero falar sobre a segunda parte da nossa palestra, que está envolvendo a conservação dos cetáceos, né? Então, nós vamos falar, também dar uma pincelada também sobre os principais problemas, que são de origem antrópica, claro, né? Que ameaçam aí esses animais. Então, nós vamos começar a falar, começar pelos contaminantes, né? Não tinha como ser diferente, então, quando eu falo de contaminantes, são contaminantes presentes na água, estou falando de pesticidas, né, os PCBs, metais pesados, estou falando sobre retardadores de chama, estou falando sobre produtos provenientes de descartes industriais, de agricultura, de rejeitos de minério, tá? Estou falando em muita química, em muita coisa. Qual que é o grande problema? Esses compostos químicos são extremamente persistentes no ambiente, tá? E eu estou falando de cetáceos, eu estou falando de um predador topo de cadeia. O efeito cumulativo. Então, quando um zooplâncton se alimenta na água com metais pesados, ele armazena esses metais pesados, esses contaminantes, e vai passar para os moluscos, que são filtradores, que vai passar para os peixes, que vai passar para outros animais, enfim, até chegar nos predadores topo, como é o caso aí dos golfinhos, das baleias, tá? Da baleia orca, por exemplo. Isso tem um efeito de biomagnificação, um efeito cumulativo. Isso é um problema extremamente sério, principalmente quando a gente fala em problemas reprodutivos, tá? Para vocês terem ideia, a gente vê isso sendo reportado e denunciado por muitos cientistas. A taxa de mortalidade de orcas até 6 meses de vida é de 35% a 50%. É muito alta, gente. Lembre-se que a gente está falando de animais que têm uma baixa taxa reprodutiva já. Animais que têm um tempo longo de vida, que levam mais de 1 ano, em alguns casos, para gestação, muito tempo de amamentação, outros, a amamentação leva mais tempo do que a gente imagina. E, então, o sucesso reprodutivo dele já é pequeno. Se eu coloco problemas reprodutivos, isso acaba realmente ameaçando em muito esses animais. Um outro problema também dos contaminantes é que eles ficam na gordura desses animais. E, como vocês já viram, a gente tem uma camada extremamente densa de gordura, que além de isolante térmico, além de flutuabilidade, ela funciona como uma reserva energética. Então, toda vez que esse animal precisar queimar
a gordura energética, e o que não está sendo difícil, porque a gente está com um problema sério nos nossos estoques pesqueiros, ele vai precisar queimar gordura, e metabolizando gordura, ele chega nos contaminantes, né? Outra coisa extremamente envolvida com os contaminantes, envolvendo problemas reprodutivos também, é que esses animais, os filhotes, eles mamam e no leite da mãe, esses contaminantes estão presentes. Então, o filhote está aí, começando a mamar, nasce sem gordura praticamente, sem defesa, e ele não tem estrutura para conseguir, logo no início da vida, sobreviver com a presença desses contaminantes no seu corpo. Bom, outros problemas que afetam muito a conservação, né? O aquecimento global e a eutrofização do ambiente marinho. Então, cada vez mais quente, cada vez mais matéria orgânica na água. A gente tem, com isso, o bloom de algas, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de fitoplâncton, digenoflagelados, cianobactérias, diatomáceas, e muitas dessas algas liberam toxinas e que levam fatalmente aí à morte desses cetáceos, tá? Outro problema bastante sério envolvendo o aquecimento global e a eutrofização da água é a alteração dos ciclos bioquímicos tão importantes para o sucesso da nossa vida aqui na Terra, né? Aqui eu estou citando 2 casos que a gente acaba lendo mais, do ciclo do nitrogênio e do fósforo. Quando eu estou falando de aquecimento global, eu estou falando de uma coisa, elevação de gases que aumenta o efeito estufa, né? O efeito estufa é uma coisa natural, o efeito estufa propicia a nossa vida na Terra, mas o aceleramento desse efeito estufa, o aumento da presença desses gases, como é o caso do gás carbônico, em grande quantidade ele aumenta esse aquecimento. E qual que é o problema que eu tenho com isso? Poxa, os oceanos absorvem aí, eu acho que é um pouco mais de 25% desse gás carbônico da nossa atmosfera. Pô, isso é bom, ajuda no aquecimento global, mas isso é ruim também, porque eu acabo gerando uma água extremamente ácida. Lembrem-se que, quando a gente está falando em pH, nós estamos falando em escala logarítmica. Então, mas passou só de 8,3 para 8,2. Isso é muito. Com a acidificação dos oceanos, eu tenho menor quantidade de carbonato disponível, dificuldade de formação de conchas, carapaças, eu acabo mexendo em toda a estrutura, toda a cadeia trófica dos oceanos, e eu gero o quê? Redução da biodiversidade. Com o aumento da temperatura na água, eu tenho menor disponibilidade de oxigênio, então eu tenho menor quantidade de peixes também. Então, tá tudo interligado, gente. Tenho menos peixe para os cetáceos se alimentarem. Outra coisa, que é um problema bastante sério, é o nosso aumento da frota pesqueira. Esse problema já existe há muitos anos, e não é só o aumento em quantidade dessa frota pesqueira, mas aumento em tecnologia. É uma covardia você conseguir comparar a evolução desses sonares para localização e no caderno de pesca. A gente não tem dados no Brasil dos nossos estoques pesqueiros, nós não abastecemos a FAO, a gente tem pouquíssimos dados. Isso é uma vergonha e é um assunto para um outro bate-papo também. Mas, enfim, com o aumento da tecnologia da frota pesqueira, tem um aumento de acidentes, de colisão com grandes baleias e outros golfinhos, principalmente com grandes baleias, tá? Aumento de capacidade de pesca, tem uma redução de estoque pesqueiro, não tem peixe para esses bichos comerem. Qual é o outro grande problema do aumento do esforço de pesca? São os bycatch, é uma palavra bastante comum que você encontra, que é a pesca não intencional. Então, os pescadores colocam a rede deles lá, essa rede fica ali esperando um dia, às vezes até mais, e alguns animais acabam se enrolando nessas redes e ficando presos. São animais que têm respiração aérea, né? Vocês sabem que os cetáceos precisam subir para fora para respirar. Eles ficam emaranhados nessas redes e acabam morrendo. Então, além de cetáceos, um problema sério que nós temos com pinguins, com tartarugas, né? E isso ameaça bastante algumas populações de cetáceos. É muito comum vocês verem diariamente noticiários, as pessoas que sabem que eu adoro estudar isso, logo cedo já me mandam, meu WhatsApp fica cheio logo cedo quando tem alguma coisa desse tipo.
É extremamente comum você ver, então, a baleia envolvida, emaranhada numa rede de pesca, ou sem nadadeira caudal, ou nessa situação, tá? Lembra que nós falamos da vaquita? Então, esse é o principal problema da gente ter perdido, né, um animal aí, ter só 9 indivíduos, talvez até menos, no ambiente natural. Foi pelo bycatch. E o bycatch, ele não é só da rede que está sendo colocada agora, né, para todo mundo pescar e retirar amanhã. Não, o bycatch, ele também está envolvido com as redes de pesca, as redes fantasma, o que é muito comum. Essas redes ficam perdidas nos oceanos e acabam gerando esse problemão que a gente vê constantemente. Vocês se lembram também que nós falamos da pontopória, a toninha, que eu falei que estava indo para o mesmo caminho da vaquita? Pois é, ela é uma das grandes vítimas do bycatch, e tem pessoal muito bom trabalhando aqui da Praia Grande, o pessoal do Biopesca, a nossa querida Carolina Bertozzi, a Marta Kremer no Sul, muita gente trabalhando em cima desse animal para a conservação das toninhas, tá? Um outro problema também é a sísmica, né? O que é a prospecção sísmica, né? Eles utilizam a prospecção sísmica, para localizar bolsões aí de óleo, de petróleo, né? Eles precisam, eles querem conhecer toda essa crosta, né, rochosa no fundo do oceano. E a sísmica consiste no quê? Ela consiste no canhão de ar, tá? Ele é ar comprimido, que ele explode, ele joga esse som na água. Esse som funciona como se fosse uma ecolocalização, né? Esse som, ele bate na crosta terrestre e leva informação para cima, nesse retorno, e esse retorno do som é captado por uma série de hidrofones, indicando para o geofísico, enfim, o que tem nessa crosta aqui, tá? A sísmica, gente, é um problemão. Tem sísmicas que atingem até 300 mil quilômetros quadrados. São sons que se perpetuam durante muito tempo nos oceanos. Normalmente, a sísmica ela acaba chegando a 250 decibéis. E quando eu falo no cetáceo, eu estou falando de 180 decibéis já causa dano. O problema da sísmica não é só com cetáceos, tá? São com outros mamíferos aquáticos, com zooplâncton, com peixes, com uma série de animais que vivem aí no ambiente marinho, tá? Quais são os danos gerados pela sísmica, né? Esses animais que, infelizmente, se envolvem, são perto do som, ou o som chega até eles, ficam extremamente desorientados, sofrem com a doença descompressiva, né, que é aquela embolia gasosa, principalmente a gente encontra em animais que costumam mergulhar em grandes profundidades, tem que subir rapidamente a superfície, gerando a embolia gasosa, né? O caso das baleias bicudas, dos cachalotes. A gente consegue ver nitidamente, que pena, podia ter colocado uma foto, a gente consegue ver nitidamente nos tecidos, nos vasos sanguíneos, as bolinhas, né? Então, atenção aos VETs presentes, né, na hora de fazer a necrópsia. Então, uma série de danos nos tecidos corporais, perda auditiva, alteração comportamental, que é um problema sério, já que a gente está falando de animais ameaçados, troca de rota migratória, imunossupressão pelo estresse, né, pela exposição ao barulho da sísmica, né, diminui a taxa reprodutiva, enfim, é aquela beleza sísmica, né. Para quem quiser saber mais, também está fresquinho esse guia, esse protocolo da avaliação da sísmica sobre os cetáceos, né, sobre os mamíferos aquáticos, foi publicado pelo CMA, o Centro de Mamíferos Aquáticos. Está delicioso para ler esse guia, muito bom, vale a pena, viu, gente? Bom, e agora, não tinha como não falar, né, do plástico, né? Eu queria não começar essa palestra falando dos 8 milhões de toneladas anuais que todo mundo encontra nos oceanos, que vai ter mais plástico do que peixes. Eu acho que isso já está muito manjado, né? Eu acho que a mensagem aqui é outra. É a gente começar a falar, ou lembrar onde é que nós estamos, né? É extremamente comum a gente receber análise de conteúdo estomacal com a quantidade violentíssima de plástico dentro. Isso não envolve o problema só dos cetáceos, envolve todos os mamíferos marinhos, a biodiversidade marinha, né? Mas será que vocês já sabem que quando a gente abre a torneira,
da nossa casa, quando a gente não tem um filtro de sólidos, por exemplo, 83% dessa água tem plástico. Será que vocês sabem que aquele sal que você usa para temperar na comida que você coloca todo dia tem plástico? É um problema extremamente sério. Nós sabemos da utilidade do plástico, nós sabemos das características do plástico, mas a gente tem que tomar uma decisão. E é para já, gente. Bom, então tá bom. Falamos sobre todos esses problemas que influenciam na conservação desses animais, né? O que a gente pode fazer, então, para tentar ajudar? Qual que é o nosso papel, qual que é a nossa parte, né? A gente pode apoiar, brigar por acordos nacionais, internacionais, regionais, pode fazer ciência para subsidiar argumentos para aumentar as APAs, as áreas marinhas protegidas, né? Mas o que está à nossa mão agora, que não dá para a gente esperar, e que a gente pode fazer hoje, 5 minutos depois que acabar essa palestra, que já está acabando, é prestar atenção ao nosso consumo, aos nossos hábitos, gente. Sempre pensar no consumo consciente, no minimalismo. Será que eu preciso realmente adquirir mais isso, né? Quando eu reduzo o meu consumo, como eu penso 2 vezes em consumir, eu gero automaticamente uma redução de liberação de gases do efeito estufa, de gás carbônico, que é o nosso grande objetivo. Eu diminuo prospecção sísmica, eu diminuo o efeito estufa, eu diminuo tudo, gente. Então, o consumo está nas nossas mãos. Mas como que eu faço isso, né? Eu vou reduzir, preciso comprar, o que eu posso? É procurar se informar, tem que saber. A gente não tem respostas para tudo. Mas uma forma é exigir o fim das embalagens plásticas e do plástico de uso único. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que eu não quero ser a única pessoa que chega num local para comprar um óculos e as lentes dos óculos vêm no saquinho plástico, ela tira esse saquinho plástico, monta as lentes do seu óculos, ela pega o seu óculos, põe no saquinho plástico, que vai botar dentro de uma caixa de plástico e vai dar sacolinha da ótica para você levar para casa. Eu não quero ser mais a única pessoa reclamar na ótica pela quantidade de plástico desnecessário. Me dá o óculos aqui, eu vou pôr na caixinha do meu óculos anterior. Essa medida, exemplo da ótica, é um dos 1000 exemplos que a gente pode dar no cotidiano, no dia a dia de vocês. Outra situação, exigir energia limpa. Meu Deus do céu, uma energia barata. Por que nós não estamos fazendo isso agora? O que eu quero que vocês saibam é que já está todo mundo trabalhando em prol disso. Já está todo mundo em prol da energia circular. Aonde nós estamos, que nós estamos vestindo essa camisa ainda. Quando eu falo de todo mundo, eu estou falando de grandes empresas envolvidas. Quando eu falo em grandes empresas, eu estou falando da Michelin, estou falando da Braskem, estou falando da Ambev, estou falando da Vivo, né? Todo mundo, todas essas empresas possuem profissionais que já estão preparados para isso, já estão extremamente engajados em situações que envolvem a economia circular. Porque essas pessoas extremamente inteligentes, e lembra, quando a gente fala, uma das campanhas de Sutumar era ser chique é ser inteligente. Então, essas pessoas extremamente inteligentes já estão pensando que pessoas conscientizadas, que vêm com uma cultura oceânica, são consumidores que vão exigir isso. Então, vocês têm que falar sim, têm que exigir isso sim, de uma forma ou de outra, se manifestando, porque as empresas, os comércios, eles querem vender. E para eles venderem, nós temos que ser consumidores que estejam satisfeitos. Então, nós temos que falar, gente, temos que exigir, tá? A grande saída que nós vemos para esse momento é que a gente tem que adotar algum sistema que seja tão inteligente quanto a natureza. Será que nós somos capazes disso? A comunidade europeia já está abordando, já está instalando a economia de uso circular, né? Essa economia circular, que nada mais é do que pegar a matéria-prima da natureza e só devolver para a natureza o que ela é capaz de reabsorver, tá? Existe um ciclo de constante reaproveitamento e de materiais utilizados, de locação de equipamentos, para a gente consiga gerar cada vez menos lixo. A gente não tem mais tempo, não podemos esperar, tá?
tem iniciativas extremamente interessantes, mas que não estão implantadas. Tem uma que está sendo implantada agora no Chile, de economia circular, né? Vocês podem encontrar isso facilmente na internet. O Loop é uma boa referência, tá? Bom, além de tudo isso, da gente exigir se tornar um cidadão consciente, um outro trabalho que nós já estamos fazendo e começamos aí há cerca de 1 hora, foi trabalhar com a cultura oceânica. Nós estamos passando informação para todos vocês sobre a biodiversidade marinha, sobre alguns animais e sobre a necessidade da conservação deles. Por que nós estamos fazendo isso? Em 2015, a ONU ela declarou a Agenda 2030 com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós trabalhamos aqui no 14, com a vida na água. Embora todos esses objetivos estão interligados. Um não funciona sem o outro, tá? Já em 2017, nós chegamos, a ONU acaba declarando emergência dos oceanos, porque ela entende que sem um oceano saudável, resiliente, não é possível a vida na Terra. Em 2017, ela declara aí a década para a ciência oceânica, nós estamos chamando de a década dos oceanos, que vai compreender o período de 2021 a 2030, aonde nós vamos encontrar a ciência que nós precisamos para o oceano que nós queremos. Então, será uma década de extremo engajamento. Quem coordena isso a âmbito global é a COI, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, tá? E no Brasil é o Ministério de Ciências e Tecnologias e Inovações, que está começando com uma série de webinários. Vocês podem entrar no site Década dos Oceanos, do Ministério das Ciências e Tecnologia, e se inscrever. E nosso plano de ação do Brasil vai começar, então, a ser elaborado através desses webinários. Tendo em vista a área de educação e de ciência, a gente colocou essa proposta para alguns parceiros nossos, que é a doação de 2 meses de assinatura da revista Clínica Veterinária. Por que isso faz parte da nossa parceria? Porque nós queremos que vocês que estão em formação, os já formados, criem o hábito de ler. É uma revista extremamente gostosa de ler, com relatos de caso extremamente simples e que você, como técnico da área, consegue absorver informações. É uma revista indexada, então publiquem. Nós precisamos, para ter sucesso na cultura oceana, pessoas pensando, trabalhando pela ciência e publicando, tá? Então, a revista veterinária é um estímulo para vocês começarem ou continuarem a ler um pouquinho mais e publicarem, que nós precisamos de ciência para embasar políticas públicas. Gostaria que vocês soubessem que nós não temos mais tempo para esperar, que vocês comecem a agir agora, né? E que vocês entendam que nós estamos tudo a todo momento conectado, e que os oceanos e a humanidade estão fortemente interligados. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui, tá? Bom, gente, finalizando, eu não poderia deixar de agradecer alguns parceiros que tornaram a minha presença possível aqui hoje e nos apoiam sempre que possível: a nossa mantenedora Ayuká, a Drogavet, a Revista Clínica Veterinária, a Zoojoias e o GEAQUA hoje, que nos propiciou esse tempo todo de exposição do Instituto Mar. E queria agradecer mais uma vez. Esse é meu e-mail pessoal. Fiquem à vontade, eu sou extremamente acessível. Às vezes posso demorar um pouquinho para responder devido à demanda. Ou vocês podem me achar no Instagram também. Estou com o telefone sempre à mão, é fácil de eu responder. Tá bom, gente? Então, estou ficando por aqui. Agradeço demais a paciência de todos vocês. Espero que tenham gostado. E sigo à disposição. Espero não ter sido muito repetitiva, né? E é péssimo poder falar tudo isso sem olhar para a carinha de vocês. Mas é a nossa nova realidade. E é isso, Amanda. Finalizamos. Laura, foi ótimo, de verdade mesmo. Tivemos muitos elogios. Tô louca para ver. Sempre falando como foi maravilhosa a palestra. Que bom. E a gente tem algumas perguntas aqui. Antes de eu fazer as perguntas, eu só queria avisar que a lista de presença
e a lista para assinatura da revista já está liberada no chat, tá bom? Então, vocês podem ir lá acessar. Tá todo mundo te elogiando muito, falando como você é uma inspiração, como você é incrível, maravilhosa. Que bom, que bom. Eu não vou entrar no YouTube para poder mandar um beijo para todo mundo. Eu estou aqui no Google Meet, vocês estão me retransmitindo, né? Isso. Bom, então, vou começar as perguntas, tá? A primeira pergunta é do Gustavo Brandão. Ele perguntou: a migração do ambiente terrestre para o aquático se deu apenas pelo fato da competição alimentar no ambiente terrestre ou também teve influência de outro fator? Bom, tiveram sim, na verdade a competição é a maior delas, né, a forma mais fácil de se alimentar, né, e claro, a competição, porque era um florescimento, se esse é o nome, certo? Falando de animais, né, surgimento de uma grande quantidade de animais, e a competição realmente foi o fator determinante para eles voltarem para o ambiente aquático. Voltarem, né, a vida deu início na água, né. A próxima pergunta é do Anderson Alan Rodrigues. Ele falou assim: geralmente, quando se vê um tubarão, a nadadeira dorsal é chamada de barbatana. No caso, chamar por esse nome seria incorreto ou não? Não, sempre que a gente usa nomes populares, tudo é incorreto, né? Por isso que a ciência estabelece até nomes científicos, né? É aquilo que eu vou te dizer. A gente chama raia ou arraia? Tudo vai depender da região onde você está. É a mesma coisa, raia ou arraia. Sim. Muitas literaturas, muitas pessoas, em muitas determinadas localidades, chamam as nadadeiras dorsais, peitorais, a caudal de barbatanas também, tá? Então, a gente só tem que ser extremamente claro quando a gente for falar barbatanas. Mas também é o termo utilizado. A próxima é da Sinara De Caro. Ela perguntou qual foi o benefício evolutivo dos orifícios nasais irem para o topo da cabeça. Eu percebi que eu fui meio rápida em um determinado período e faltou muitas informações. Olha só, o benefício é esse animal não tirar a cabeça de dentro da água para respirar. Porque, veja bem, ele entra, ele volta para o ambiente aquático, então ele come e respira. Os animais mais evoluídos tinham o nariz um pouquinho mais para cima, tinham sucesso evolutivo maior, até esse orifício respiratório migrar para o topo da cabeça. Ele não precisa mais subir e descer. Ele fica com os olhos embaixo d'água, sabendo o que está acontecendo ao seu redor e respirando ao mesmo tempo. Esse é o benefício evolutivo. A próxima é da Tatiane Anda Luísa. Ela perguntou quais tipos de ritos funerários os odontocetos mencionados realizam. Olha, não existem ritos, né? Existem descrições de comportamento, essa é a verdade. Um caso extremamente comum, se eu não me engano, foi no final do ano passado, em um grupo de orcas, na verdade, na região de Puget Sound, existem alguns pods de orcas que são acompanhados e têm um comportamento extremamente bem descritos, até individuais. Eu não lembro se esse grupo era o J ou era o L, mas essa fêmea ficou carregando filhote morto por 17 dias. Não se tem isso na literatura, tá? Então, e às vezes ela dividia o corpo do filhote que ficava, né, no rosto com uma tia, uma conhecida do mesmo pod, do mesmo grupo de orcas. A próxima é do Gustavo Brandão. Ele falou que ouviu numa palestra que apenas as fêmeas dos misticetos fazem a comunicação para determinadas funções. Por exemplo, a interação com o filhote e os machos apenas para a reprodução. É verdade? Eu não sei te dizer se apenas, né? Eu acho que ainda falta muito estudo. Mas sim, os machos, é extremamente comum aqui no Brasil, a canção, né? O canto dos machos, né? De jubartes para as fêmeas, é extremamente comum. Eu não sei te dizer, e eu desconfio que não seja só para isso. Esses animais vivem embaixo da água, e além dos movimentos corpóreos para
expressar alguma situação, eles usam a vocalização, né, a emissão de sons, na verdade, para poder ter as percepções no ambiente. Isso que ele disse é verdade, mas eu acho que deve ter uma gama um pouco mais ampla, que ainda precisa ser estudada. A próxima é da Raquel Queiroz. Essa vocalização apresenta diferenciação a nível de espécies apenas, ou ela é de nível de população das espécies? Ou seja, cada agrupamento apresenta uma vocalização única. Sim, varia de acordo com a espécie, e dentro da espécie varia de acordo com o grupo. Eles chamam até, inclusive, de dialetos. Então, diferentes tipos de grupos de orca têm diferentes dialetos, por exemplo, né? Mas a vocalização, sim, muda de acordo com a espécie. Tem espécies que têm a predominância de assobios, né? E outras que fazem clic, 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 né? Só esses cliquezinhos. Tem outras que misturam, tem outras que têm... Elas chegam a formar até palavras que são como palavras, né? São assinaturas, na verdade, não são palavras, mas aquele código de assovios e de cliques bastante... que indicam uma determinada função, né? Mas variam sim, são extremamente interessantes. Eu sou da época dos DVDs, dos CDs, né? Mas você deve encontrar com facilidade na internet, buscando aí os padrões de sons de cada espécie. É extremamente tranquilo isso de encontrar. Muito interessante. A próxima é da Alexia Ferraz. Ela perguntou de que maneira o toque físico prejudica esses animais. O que seria toque físico? Acho que igual quando tem, por exemplo, em parques como o SeaWorld, onde você pode fazer carinho, mexer e fazer esse tipo de contato. Bom, se eu estivesse falando de um peixe que tem totalmente revestido por mucosas e bactérias benéficas, é um problema mais sério. Você está retirando essa camada de proteção, além do estresse e tudo mais. Falando em baleias, eu não vejo um problema de você tocar uma baleia, um golfinho. Mas existe uma série de outras coisas que estão linkadas a esses animais em cativeiro e em vida livre, né? O primeiro deles, o maior, é o estresse. E discutir sobre cativeiro é um assunto delicioso, aliás, é o que eu mais leio, né? Comportamento de orcas em cativeiro é o que mais me interessa, e vida livre em cativeiro. Mas se a gente for discutir o cativeiro aqui, eu vou falar mais um tantão, o pessoal não vai dormir hoje, né? E eu vejo como sendo fator de estresse, fora que esses animais são protegidos por lei, em vida livre, você não pode chegar próximo desses animais, em algumas regiões do globo é proibido, né, chegar perto desses animais, né? Eu, particularmente, não sou contra a interação desses animais de jeito nenhum. Você tem a oportunidade de estar no ambiente aquático. Nós estamos, lembra, todos conectados, todos juntos. Qual o problema de estar na água e querer me aproximar de uma tartaruga, né? De querer me aproximar de uma grande baleia. Eu, particularmente, faço parte, estou aqui no planeta também, por que não? Bom, a próxima é do José Lopes. Ele perguntou se existe dimorfismo sexual entre os cetáceos. Em ambiente cativo, pode haver confusão na questão do dimorfismo com alguma alteração morfológica? Bom, a segunda parte da sua pergunta eu não entendi muito bem, mas tem sim dimorfismo em relação a tamanho, né? Acabei falando lá do boto de óculos com aquela nadadeira dorsal bem maior nos machos, né? No caso das orcas, por exemplo, você consegue identificar um macho a uma grande distância, né? Tem nadadeiras dorsais dos machos das orcas, até de 2 metros de comprimento, formato é bem característico, bastante diferente, né? Pigmentação de alguns animais, né? No caso dos narvais também extremamente característico esse dimorfismo, enfim, são uma série de animais com diferentes dimorfismos, não estou conseguindo lembrar de todas as espécies agora. Às vezes você vê um grupo de baleias e você consegue identificar de longe a fêmea pela robustez, né?
Então, sim, existem esses dimorfismos que vão variar de espécie para espécie, né? Algumas espécies fica mais difícil realmente. Só pesquisador que trabalha na área, que tem conhecimento e tem muita coisa que ainda não é publicada. Agora, em cativeiro, eu não entendi, se ele puder perguntar de novo, o que ele quis dizer com dimorfismo, porque o mesmo macho que tem uma nadadeira comprida no ambiente natural, ele tem no cativeiro. Bom, eu acho que era isso mesmo. Foi o que eu entendi da pergunta dele. A próxima pergunta é da Tainá Carvalho. Ela pediu para você comentar um pouco sobre o que você pensa sobre o SeaWorld. Tem certeza? Normalmente eles pedem para os palestrantes falarem sobre isso em todas as palestras. É a pergunta que eu mais temo todo fim de palestra, gente. Bom, então assim, eu vou me prolongar um pouquinho. Posso ou não? Pode falar. Fique à vontade. Eu não sei nem que horas são, Amanda. Não tem nada São 7h36, mas você pode falar. Você está dentro do seu tempo. Então, ainda tem bastante gente acompanhando. Então tá ótimo, estou à vontade. Bom, gente, o que eu penso do SeaWorld? A maior bandeira levantada nos parques, envolvendo o nome SeaWorld, são as orcas. E vamos lá. Ninguém aqui está defendendo orca em cativeiro, bicho nenhum em cativeiro. Ninguém apoia essa iniciativa. Duvido que algum de vocês apoie. Mas é inegável os favores que o cativeiro propiciou até os dias de hoje, cientificamente falando, e conhecimento de espécies. Eu vou falar do caso das orcas, porque vocês citaram o SeaWorld. Poderia falar de manatis, poderia falar de ursos polares, poderia falar de tubarões de grande porte, poderia falar de uma série de golfinhos, de insucesso de narvais em cativeiro, de belugas, poderia falar sobre a captura, sobre a crueldade, poderia falar sobre uma série de coisas. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês sabiam como as orcas eram vistas em 1960? Eram vistas como um grande demônio do mar, era um pesadelo. Esses animais, na década de 60, os pescadores, a comunidade que vivia na costa, até atirava nesses animais, nas orcas. Porque elas eram um grande pesadelo, eram as baleias assassinas. A população só decaía, porque era o bicho que vinha, matava leão marinho, acabava com o pescado, acabava com o salmão, não deixava pescar. Era uma praga a orca, em 1960. Quem começou com essa brincadeira foi Ted Griffin. E uma orca, na verdade, assim, havia uma grande curiosidade de se conhecer um pouco mais sobre esse monstro marinho. Em 1962 ou 3, tinha uma orca. Esses casos que eu vou contar estão todos ligados na região de Puget Sound, tá? Ou no estreito na ilha de Vancouver ali. Havia uma orca que eles conseguiram capturar. Ela ficou no Sea Land do Pacífico um dia. Eles conseguiram capturar. Claro que o bicho estava zoado de saúde. Era um bicho ruim. Conseguiram pegar um bicho, pegar um mamífero aquático na água não é fácil. E colocaram ela em cativeiro um dia. Depois, outro bicho, eu falo zoado, mas é mal de saúde, nessa mesma região, foi capturado, foi chamado de Mob Doll, que era a boneca, e eles achavam até que era uma fêmea, né? E quando esse bicho morreu também, eles viram que era um macho, Mob Doll. E houve uma pessoa chamada Ted Griffin que estava doido para conhecer e ter contato com esse animal mais de perto, né, com esse monstro tão prejudicial que todo mundo queria matar, atirar até com bala. Era extremamente comum nas análises de carcaça dessas orcas você encontrar balas, inclusive no caso da Mob Doll e da Wanda, que foi a primeira exposta, foi encontrado balas, né, na musculatura desse animal. E Ted Griffin acabou sendo avisado que havia uma orca que foi presa na região da costa de Namu, por isso o nome dela Namu, e ele trouxe a Namu mais de 700 quilômetros para a região, deixa eu ver, no caso foi do
eu acho que no Sealand do Pacífico, se eu não estou enganada. Ele trouxe esse animal, colocou em cativeiro e percebeu o quanto ele conseguia interagir com aquele animal, né? A conexão com aquele animal, o quanto era grande. Isso atraiu um público violento e acabou trazendo uma outra consciência do que era a orca para a população em geral. Então, a orca, quando ela foi para cativeiro, ela deixou de ser um monstro para ser o xodó de todo mundo. E todos que estão assistindo aqui, eu duvido que tenha alguém que não tenha ficado envolvido emocionalmente, ou um pouquinho abalado, ou estabelecido uma conexão com qualquer um desses animais, gente. Então, existe alguma coisa que é meu foco particular de estudo, que é voltado para o emocional, com a parte comportamental, que é a minha busca de uma glândula pineal dentro dessa orca, e eles não têm essa glândula, ou é rudimentar, porque existe uma ligação muito forte, que eu chamo até de orgânica, com esse tipo de animal. Existe uma conexão que até agora não conseguiu ser medida, cientificamente falando. Então, esse foi um dos grandes benefícios do cativeiro, manter essa espécie viva, né? Porque se a primeira orca não tivesse ido para cativeiro, talvez nós não tivéssemos mais orcas hoje, né? Para se pensar. E, então, esse é um dos papéis do cativeiro. Conhecimento reprodutivo, hormonal, fisiologia, indescritível. Favorecimento de resgate e reabilitação desses animais também, a colaboração do cativeiro foi indescritível. Mas o cativeiro também nos mostrou que não dá para manter um animal com esse nível de inteligência, com o sistema paralímbico que eu falei, e desse porte, em cativeiro. Realmente, minha opinião pessoal é uma judiação, né? Mas a gente tem que olhar, eu falei semana passada numa outra palestra, a gente tem que olhar sempre os dois lados da moeda, né? Os dois lados. E a minha irmã brincou comigo faz uma semana atrás, falando que teria um terceiro lado da moeda, que é a espessura. Então, sempre que a gente for fazer um julgamento, gente, é extremamente importante conhecer todos os lados da moeda. Então, na minha cabeceira da cama, por exemplo, eu tenho 2 livros hoje. Uma falando sobre a parte neural de orcas e a outra de uma Hazel, é uma treinadora de um aquário da França, que trabalha todo dia aí com as orcas. Então, eu sempre gosto de ler tudo para ter um embasamento melhor e pensar quando esse cativeiro é necessário, por que ele é necessário. Enfim, é isso, gente. Tem sempre que olhar tudo que está envolvido, né? E assim, uma grande dica, eu sou trabalhei muitos anos com manejo de aquário, eu fui trabalhar em aquários fora do Brasil, a minha sardinha sempre foi aquário. Mas uma coisa que eu posso falar é que os aquários e zoológicos em geral pecam e muito, talvez eles seriam muito menos sacrificados se eles trabalhassem com efetivos programas de conservação e de educação ambiental. As pessoas, quando vão visitar, tudo bem que vão visitar um zoológico, um aquário, também buscam a diversão, mas é ali que você tem que conscientizar, mostrando as histórias, sejam elas tristes, felizes, e o que está sendo envolvido com isso. Então, cada ser vivo que está ali dentro, ele tem que ser extremamente respeitado. E, na minha opinião, a opinião da Laura, não do Instituto Mar, é que cada animal, seja ele um pequeno peixe, seja ele uma grande baleia, não digo uma orca, né? Tem que ser respeitado e a gente tem que usufruir ao máximo esse animal cativo, né? E de que forma eu faço isso? Tentando fazer com que as pessoas que saiam dessa visita desse aquário saiam extremamente conscientes das ações dela e o que o dia a dia dela causa na vida dessa população que está em ambiente saudável, né? Ambiente livre. É isso, minha opinião é isso. Poderia falar horas, hein? Mas vou parar por aqui. Não, mas já foi ótimo, já. A próxima... na verdade, antes de eu continuar as perguntas, eu só queria falar um pouco sobre a lista da assinatura da revista, porque algumas pessoas ficaram com dúvida. Por algum motivo, o Google ele não estava conseguindo aceitar as respostas de vocês sobre a faculdade. Então, a gente já arrumou e já mandamos o link arrumadinho de novo no chat.
As respostas erradas, com as informações erradas, vão ser desconsiderados. Então, mesmo se você já tiver feito lá, já tenha preenchido, preenche de novo, tá? Por favor, para vocês receberem tudo certinho. Bom, a próxima é da Iliana Virgínia. Ela perguntou se você poderia falar um pouco da miopatia de captura que os cetáceos sofrem quando encalham e se tem alguma espécie que seja mais sensível à miopatia. Eu nunca li se tem uma espécie ou outra que é mais suscetível à miopatia, tá? Eu trabalhei com muitos animais que sofriam de miopatia por captura, mas eu posso falar um caso extremamente... É bem comum o insucesso da reintrodução de baleias e golfinhos encalhados por causa da miopatia, mas um caso bastante interessante e que talvez entraria, seria muito interessante o benefício do conhecimento de manejo de espécies do cativeiro, é o caso da vaquita. Quando todo mundo viu que não tinha mais vaquita, tinha 30 indivíduos, sei lá, falou, opa, vai acabar, e já acabou o bicho, né? Vai acabar. Os aquários se reuniram, pesquisadores se reuniram, montaram uma força-tarefa. Eu, particularmente, fiquei grudada no site deles, né? Em prol da vaquita, e eles começaram a tentar fazer o quê? Eles, depois, finalmente, acabando as vaquitas, né? Eles começaram a lançar um plano de captura de cada um desses animais em ambiente marinho para estudar e para tentar, posteriormente, reintroduzir na natureza, como fazem inúmeras espécies e com muito sucesso, muitos zoológicos, inclusive na Austrália. Então, assim, o que aconteceu? Eles capturaram uma vaquita, outra vaquita, mais uma vaquita, outra morreu por miopatia de captura, na mão deles. Eles pararam com tudo. Por quê? Você CPO a vaquita. Por quê? Porque perder um indivíduo, o N amostral era violentíssimo. Então, nesse caso, a miopatia de captura atrapalhou demais a situação, né? É isso. Talvez se tivesse tido sucesso com esse programa da vaquita, né, em tentar reproduzir, enfim, mas a miopatia de captura atrapalhou bastante. Bom, a próxima pergunta e a última é do Wellington Laudano. Ele perguntou: ocorre uma melhor adaptação dos golfinhos em grupos específicos ou heterogêneos? Não entendi. Como assim melhor adaptação? Não sei. Qual a melhor adaptação dos golfinhos? Nossa, não entendi. Não sei Você quer repetir a pergunta? Quem sabe eu... Ele falou assim: ocorre uma melhor adaptação dos golfinhos em grupos específicos ou em heterogêneos? Não deu para entender. Na verdade, assim, eu vou falar basicamente de duas situações, tá? Normalmente... Laura, ele falou assim: espécies diferentes em um mesmo grupo. Legal, eu ia abordar exatamente isso. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas depois você pode me achar no Instagram e a gente pode conversar mais. Mas, normalmente, você vê um grupo com a mesma espécie de animais, né? Nos grupos cetáceos. Mas, graças aos drones, que eu estou apaixonada pelos drones, a gente consegue ter uma ideia do que acontece, que a gente não tinha nem ideia antes. É muito comum você ver imagens de grupos de diferentes espécies interagindo. Isso é extremamente comum, até de misticetos com odontocetos, né, com grandes baleias, e às vezes um indivíduo ou outro de uma outra população que foi adotado por aquele pod, por aquele grupo. São interações bastante interessantes, eu que adoro comportamento, de se ver, tá? Então, às vezes, é bastante comum a gente ter, com os drones, a gente consegue reportar isso cada vez mais, né? Um indivíduo ou outro diferente, né, no grupo. Comportamento de um animal que nasceu com alguma deficiência, como ele é amparado pelo grupo, é bem interessante. Bom, a outra pergunta que também foi dele, perdão, ele perguntou se houve hibridismo
notado entre cetáceos no Brasil? Sim, eu me lembro de ter lido um trabalho de um animal encalhado, não sei se foi na região do Ceará, não sei se foi da Quasis, algum grupo que publicou, não tenho certeza, mostrando um indivíduo híbrido. Eu não tenho certeza agora, a gente lê tanto, mas é extremamente comum, a gente... não é tão comum, mas sempre tem uma publicação, outra de um animal híbrido, sim. Né? Em cativeiro é extremamente comum. Né? Eu comecei a me deparar com isso porque quando eu começava a devorar os livros, fotos, quando começou a internet, olha que vergonha, falando que eu era da época que não tinha internet, mas a hora que começou a internet e que eu buscava essas informações, eu falava, meu, que bicho é esse? Eu não conseguia falar, meu, o que é isso? É uma falsa orca? É um golfinho nariz de garrafa? E, na verdade, era um indivíduo híbrido. É extremamente curioso e há um sucesso muito grande de cruzamento interespecífico. Bom, agora foram todas as perguntas, acredito eu. Eu só queria fazer uma pergunta, Laura, sobre a questão da assinatura da revista. O pessoal estava perguntando se era física ou se era virtual. Eu acho que eu posso acabar tendo falado errado, então eu queria confirmar com você se ela vai ser física ou virtual. Gente, vamos não gerar lixo. É virtual, claro. Eu acho que então eu falei certo. As pessoas estão perguntando porque sempre que a gente organiza curso, alguns eventos, a gente realmente distribui a revista física, né? Mas ela é virtual, eu não quero mais nada impresso, hein, gente? Vocês também. Sim, com certeza. O oceano saiu do seu ladinho. Então, foi tudo certinho e o pessoal continuou muito te elogiando, falando que você foi maravilhosa, uma palestrante incrível e que você conseguiu explicar tudo muito bem. Eu agradeço muito mesmo a sua participação, foi muito importante para mim poder estar fazendo essa parceria com o Instituto Mar e poder fazer parte dessa divulgação desse projeto maravilhoso, né, que é parte do Década dos Oceanos. Então, nós do GEACOA ficamos extremamente felizes. E é isso, eu agradeço muito. O certificado vai ser confeccionado e vai ser colocado no Drive. E assim que todos estiverem lá, a gente avisa vocês, tá bom? Não se preocupem. Para quem ficar no grupo do WhatsApp, a gente também vai enviar o link do Drive por lá, tá? Então não se preocupem, a palestra está sendo gravada e será disponibilizada aqui no nosso canal. Então, se vocês quiserem rever, sintam-se à vontade. Se quiserem encontrar a Laura lá nas redes sociais também. Então, é isso. Eu agradeço muito, Laura. E obrigada. E boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada pela oportunidade e sigam a gente nas redes sociais.